show, pô! Olá, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouco sobre a importância da gente se fazer de idiota para viver. É necessário isso. Eu lembro que quando eu era mais jovem, eu tinha alguns amigos e foi onde que eu comecei a perceber que o meu jeito, sem me fazer de idiota para viver, incomodava os outros. Não que eu fosse um cara enjoado, mas eu percebi que o fato de eu ser eu 100% do tempo incomodava algumas pessoas. Com a situação, um amigo falou alguma coisa, eu fui e falei outra. Do nada, eu até assustei, do nada ele soltou: "Ah, por que que você acha que você tem que ser o mais sábio sempre? Você tem que falar alguma coisa sempre?" E aquilo me pegou de surpresa, eu comecei a perceber. Outra vez eu estava junto de uma pessoa bem querida, uma pessoa próxima dela falou: "Ah, como é que é o nome daquela coisa lá?" Antes de eu responder essa pergunta, eh essa pessoa veio e virou pra mim, essa pessoa querida virou pra mim e falou: "Vai, Fernando, responde." Como se aquilo já fosse natural, num jeito depreciativo, sabe. Não que eu me fizesse de super inteligente ou de sabe tudo ou de ninguém merece pessoa desse jeito, mas eu percebi que eu, sendo eu, o tempo todo incomodava algumas pessoas e eu nem fazia ideia disso. E até que na época do Orkut, lembra do Orkut? Eu achei uma comunidade que dizia: "Eu me faço de idiota pra viver." E eu percebi que a gente não pode ser a gente o tempo todo. Em determinadas situações, a gente tem que se fazer de idiota, realmente. Quando eu era mais jovem, eu fazia um cursinho à noite e trabalhava durante o dia. Aí, nesse cursinho, foi uma bolsa que eu ganhei. Nesse cursinho, uma professora de redação trouxe uma vez um texto chamado O Homem da Cabeça de Papelão. O Homem de Cabeça de Papelão, do João do Rio. Esse texto entrou na minha mente, no meu coração, no meu espírito de uma forma que mudou completamente o jeito de eu agir e a minha forma de ser. Não que eu deixei de ser eu, mas eu percebi que em alguns momentos eu tinha que me fazer de idiota para viver. Porque tem uma frase no texto do cara que fala assim: "Quem tem uma cabeça assim não a usa todo dia, fatalmente dá na vista." Eu vou deixar esse link desse texto, desse vídeo, narrado por uma atriz, aqui embaixo. Quem quiser ver, um texto excelente, magnífico. Vocês vão saber do que eu tô falando, vai fazer sentido do que eu tô falando aqui. O ponto é que, às vezes, a gente tem que se fazer. Na maioria das vezes, a gente tem que se fazer de idiota. Se fazer de idiota é não ser você na totalidade. Não quer dizer que você tem que deixar de ser você, mas às vezes você tem que fazer algumas concessões mesmo sabendo uma resposta, mesmo estando com a razão, mesmo sabendo o que fazer, você tem que fingir não saber o que fazer para a sua capacidade de tomar decisões. Não tô falando que a pessoa é chata, uma pessoa chatona, que é insuportável com os outros, mas às vezes, mesmo você não sendo chato, às vezes o seu jeito de responder, o seu jeito de resolver problemas, o seu jeito de tomar decisões pode trazer para você um olhar como se fosse arrogante, autossuficiente, e a gente não quer isso. Quando a gente vive em sociedade, a gente tem que desfazer de pequenas liberdades nossas e, além de pequenas liberdades nossas, a gente tem que se segurar um pouco para passar despercebido. Esse é o ponto. Não que eu esteja falando que eu sou super especial ou que você é super especial, a gente não é super especial, a menos que a gente assuma que não é super especial, assim a gente se torna especial. A gente tem que baixar a aceleração, muitas vezes, de quem a gente é, para a gente poder sumir na multidão. Porque se a gente for a gente o tempo todo, a gente pode trazer uma atenção, inimizades que às vezes a gente não quer. É melhor você baixar o seu potencial, a sua capacidade para se misturar, do que você se passar por arrogante, por prepotente e trazer uma atenção que você não quer para sua vida ou uma inimizade que você não quer para sua vida.
Eu descobri muitas vezes que quando as pessoas falam com a gente sobre algum problema que ela tem, elas não querem a solução desse problema, elas só querem falar desse problema. E isso foi me fazendo aprender. Muitas vezes, mesmo se o problema for de fácil resolução, se você quando a pessoa termina de falar, se você dá a solução para o problema, você ainda pode sair por errado. Alguém pode achar que você não está dando atenção o suficiente ou não entende o suficiente daquele problema para poder dar a solução. É igual o pinguinzinho de Madagascar fala: sorri e acene. Se faça de idiota. Não que você deva negligenciar alguma solução de problema quando aquilo está ao alcance de sua mão, ou deva negligenciar alguma resolução de situação quando aquilo está ao seu alcance. Mas na maioria das vezes, sorri e acene. Se faça de idiota para viver. E as coisas não digo vão ficar mais fáceis, mas vão ficar com águas mais tranquilas, porque nossa vida já é tão difícil, já tem tantas dificuldades, tantas incertezas, tantas situações que a gente passa, a gente não quer atrair uma atenção e uma dificuldade além do que aquelas que a gente já vai passar. Então, é isso aí. Se faça de idiota para viver, sorria, acene. Eu não tô falando isso querendo ter a resposta e saber o que é bom, o que é ruim. Eu só vivi algumas situações, não tive uma vida normal, que me trouxe experiências com pessoas, com situações e com emoções, com sentimentos que facilita a viver, ou pelo menos não traz um peso maior do que a gente já tem. É isso aí. Se faça de idiota para viver. Não seja um idiota. Se faça de idiota. Mantenha sua mente afiada como uma navalha, mas não a use o tempo todo. Compreende? Se faça de idiota para viver, sorria, acene, e que a vida vai ficar menos difícil por causa disso. Beleza? Seja ser forte e corajoso. Valeu! É, tá bom.